Estou muito feliz de estar aqui. Semana passada foi um final de semana bastante glorioso. Eu me regozijei muito com a palavra de sexta, de sábado, de domingo. Foi uma bênção na minha vida. No sábado, na sexta, nós ouvimos do irmão Elmir que essa mesa aqui, ela tem uma importância legal, porque ela é bonita, bem organizada, mas eu posso pegar um negócio de lá e colocar cá, porque o que importa é o que está daqui para cá, que são pessoas. Isso me marcou muito, irmãos. E nem tanto o que está daqui para cá, que é o enfeite. Amém. Foi muito proveitoso para mim, eu peguei muito isso para a minha vida. No sábado, nós ouvimos o irmão Gandini, e ele falou da mesa da vergonha e da mesa da honra. Foi maravilhoso, viu, irmão? Foi maravilhoso para a glória de Deus. E essa mesa aqui é uma mesa da vergonha mesmo. Mas o Senhor nos tira dessa vergonha e nos leva para a honra. E Ele nos compartilhou um testemunho dele, que ele estava nessa mesa e o Senhor o transportou para aquela. Foi muito edificante, louvado seja Deus. No domingo à noite, o irmão Elmir novamente falou mais sobre essa, ignorou aquela. Falou, Marcos, o que eu falei? Elmir. Eu sou mais ou menos assim, muda os nomes. Mas o irmão Marcos falou mais dessa mesa, a mesa de reconciliação, a mesa do perdão, a mesa da cura, a mesa da salvação, porque ele usou mais esse exemplo. Glória a Deus por isso. E não vou completar nenhuma mensagem, porque todas foram muito fantásticas. Mas o Senhor hoje quer nos ensinar sobre essa mesa e sobre aquela mesa ali. Eu vou ler o texto, Êxodo 25, do 23 ao 30. Eu vou ler o texto, depois eu volto falando em partes dele. Também farás uma mesa de madeira de cetim ou de acácia, dependendo da tradução, e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-á com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor dela, uma moldura de ouro, da largura da mão, e farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos 4 pés da mesa. Defronte da moldura estarão as argolas nos lugares para que os varais possam passar pela mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, ou acácia, e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com elas à mesa. Fazia-se umas argolas, colocava nos cantos das mesas, para carregar a mesa pelo varão. Também farás os pratos, as colheres, e a sua cobertura, as tigelas, com que hão de cobrir de ouro puro. E sobre a mesa porá o pão da presença, ou o pão da preposição, perante a minha face continuamente. Não é um dia, nem uma semana, nem um pouquinho, é continuamente. Esse texto aqui, o Senhor passa para Moisés, quando Moisés dá ordem para fazer o tabernáculo, e ele diz todas as coisas que tem que ter naquele tabernáculo. Tem que ter a bacia do lavatório, tem que ter o lugar do incensário, tem que ter isso, tem que ter a mesa. E a mesa é essa aqui. Vocês entenderam que a mesa é refinadíssima, coberta de ouro para todos os lados? E os utensílios também são de ouro. Isso é uma mesa, coisa mais linda. Só que nós estamos diante dessa aqui. Eu acho que o pessoal lá atrás não consegue ver o que tem nessa mesa, mas eu vou falar. Papel higiênico, um prato sujo de feijoada. Quem que comeu, não sei. Um veneno de mosquito, uma caixa de leite vazia que devia estar no lixo, uma frigideira aqui com um negócio, com um pó, que eu nem sei o que significa, uma forma de pizza comida que nem me convidaram, e um monte de vasilhinha vazia, copo sujo, um detergente, e por aí vai. Domingo passado, nós entramos aqui, eu e o Zezinho, o irmão Joanício, que está lá de vermelhinho,
Ele disse assim, Shalom, irmã. E eu falei para ele assim, o que é Shalom? Ele disse para mim, ué, é a paz? E eu falei para ele, o que é a paz? Ele, é a paz. A paz é quando está tudo bem, quando está tudo certo, quando está tudo resolvido, né, irmão? É a paz. A pergunta é, isso aqui é a paz? Essa mesa? Não, esqueci também, tem um celular na mesa, tá, gente? A cadeira não dá para sentar porque tem uma mochila. Não dá para comer nada nessa mesa porque os pratos estão sujos. Os judeus, eles cumprimentavam com shalom. Shalom, shalom. Os judeus cumprimentavam assim. E eles estavam querendo dizer ao outro que na tua vida, Fátima, irmão Cláudio, não tenha nada quebrado, nada estragado, nada fora do lugar. Isso significa shalom. Nada quebrado, nada estragado, nada fora do lugar, Tiago. Isso é shalom. Então essa mesa aqui não é paz. Essa mesa aqui não tem condição de eu sentar, nem tomar refeição e nem fazer nada nessa mesa. Vamos ver onde está essa mesa. Foi se falado, né, de família. E em uma família, a família ela pode morar em 2 lugares diferentes. Família mora-se em 2 lugares diferentes. Família mora numa casa ou mora em um lar. A casa é um lugar muito vago. A casa pode ser uma casa de jogo, uma casa de brinquedo, uma casa de passarinho, uma casa de veneno, uma casa de prostituição. Nesse tipo de casa se entra e sai a hora que quer, faz o que se quer fazer, não dá satisfação para ninguém. Eu não vou entrar numa casa, comprar uma ração de cachorro e dar satisfação para a pessoa. Por que eu estou ali? Eu entro, saio, faço e não dou satisfação para ninguém. Mas o lar é diferente. No lar tem família, no lar tem conversa, no lar tem aconchego, no lar se fala, no lar se dá satisfação do que está fazendo, do que vai fazer. Em um lar é desse jeito. Se lá na sua casa, lá no seu lugar que você mora, não é assim, então você não tem um lar, você tem só uma casa. E na casa é assim, faz-se o que se quer fazer. Aonde ficava a mesa do tabernáculo? A mesa do tabernáculo ficava de frente à arca da aliança. A arca da aliança dentro do santo, a mesa para o lado de fora, mas na mesma direção. A mesa ficava assim. E por que era diante da arca da aliança? Dentro da arca tinha 3 coisas importantíssimas. A tábua dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e uma cumbuquinha com o maná do deserto. Os 10 mandamentos representavam a presença do Deus vivo e altíssimo, porque os 10 mandamentos partiram do próprio Deus. A vara de Arão representava a escolha de um filho, porque a história da vara de Arão, quando foi se escolher um sacerdote das 12 tribos de Israel, cada tribo tinha que colocar uma vara, e a escolha, porque começou a ver, é esse, é aquele, então foi feito assim. Moisés disse, nós vamos pegar 12 varas, uma vara para cada tribo de Israel, vai ser colocada a vara que amanhecer florida, esse é o escolhido. E fizeram isso, colocaram as varas, e no dia seguinte, a vara que amanheceu florida foi a vara de Arão, a escolha do filho. É a presença de Jesus Cristo. E o maná escondido, o maná lá do deserto, o maná que estava na arca, é a ação do Espírito Santo de Deus. Então a mesa da minha casa, ela tem que estar diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para que nessa mesa haja milagre.
para que nessa mesa haja salvação, cura, renovo, restauração. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o pão da vida. Nessa mesa aqui, o Senhor diz, faça uma mesa bonita. Olha, essa aqui está linda. Tem um suplá, tem um prato de frios, um prato para os quentes, tem 2 garfos, que eu nem sei para que vai usar um, mas está aqui, faca, um negocinho chique ao extremo. Muito obrigada, irmã Fátima. Chique, as flores. E nessa mesa, havia o pão da presença, a presença de Jesus Cristo continuamente, todos os dias. Irmãos, isso é uma coisa tão forte para a nossa vida, tão forte. Eu gostaria que os irmãos, assim, captassem bem essa mensagem. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Se o texto está dizendo que na mesa tem que ter o pão da presença, na mesa tem que ter Jesus. Onde tem Jesus, as coisas acontecem de maneira sobrenatural. Vou tentar falar alguns testemunhos de mesa da minha casa. Quando a gente veio para o Espírito Santo, o Zezinho veio primeiro e eu vim 2 meses depois, e eu fiquei na casa da minha irmã, até eu vir também. E nós somos em 3 meninas primeiro, depois 2 meninos, mais uma menina. E das 3, eu sou a terceira, nós ficamos na casa da segunda. A primeira também estava lá, porque a primeira, ela estava fazendo um tratamento de câncer de garganta. Então ela estava na casa da minha irmã também. E eu trabalhava, chegava à tarde e ia para a casa da minha irmã. E um dia eu cheguei, essa minha irmã doente estava deitada no sofá. E eu cheguei, começamos a conversar ali no chão, sentei no chão, minha outra irmã no chão também. E a minha irmã, dona da casa, disse assim, eu vou fazer um cafezinho. Aí a minha irmã doente disse, eu não posso tomar, eu não consigo comer, não, eu faço mingau. Mingau você come? Mingau eu como. Fez um mingau para ela, um cafezinho com pão. E sabe o que ela fez? Ela puxou a mesa de centro da sala. Puxou a mesa, colocou bem pertinho dela, arrumou a mesa bonitinho. Arrumou a mesa bonitinho, com xícara bonita. A gente só ia tomar um cafezinho. E eu sentei no chão de um lado, a minha irmã no chão do outro lado da mesa, e a outra deitada no sofá e a mesa encostada. E conversamos um pouquinho ali, ela tentou comer o mingau, não conseguiu, e ela parou. Ela disse assim, eu não sei quanto tempo eu vou durar, mas Diva, eu preciso te falar uma coisa. E eu preciso que você me perdoa. E eu disse, o que é? Sabe aquela vez que a mãe te bateu muito, 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 por causa de uma situação lá? Sim. Então, foi eu que fiz aquela situação, mas eu culpei você, mas fui eu. Mas você precisa me perdoar. Eu estou morrendo, Diva, me perdoa. E eu chorando muito, fui para cima da minha irmã, abracei e disse, claro que você está perdoada, é claro que você está perdoada em nome de Jesus. A outra disse assim, já que você falou isso, eu vou criar coragem também. Eu também fiz tal coisa assim, 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 e vocês apanharam, vocês duas, fui eu que fiz. Mas me perdoa também. Aí eu, com a dona da casa, falando para que estava doente, nós também fizemos algo muito feio para você. Nós enterramos ela viva. Enterramos elas com folha de capim. Mas, minha irmã, me perdoa. Eu sei que nós estamos lembrando de coisas, sabe? O Senhor foi trazendo a memória. E ela chorando e falando, Diva, me perdoa por isso. Lu, me perdoa por isso. Maria, me perdoa por isso. E nós fomos chorando, chorando. E ela disse assim... Eu abracei, orei por ela, ela disse assim, ela não era cristã, mas ela disse assim, hoje eu estou com Jesus dentro de mim. Hoje eu recebi Jesus e eu posso morrer tranquila porque eu recebi Jesus. Hoje eu estou com Jesus. Vocês sabem o que foi isso? A presença do pão da presença naquela mesa de centro ali. Jesus estava ali. Onde Jesus está tem salvação. E naquela mesa houve salvação. Eu vim para o Espírito Santo em janeiro, em agosto a minha irmã faleceu. Eu não a vi mais, mas eu sei que ela está na glória. Porque ela reconheceu, ela aceitou o Senhor Jesus Cristo, porque Ele estava ali naquela mesa. O Senhor Jesus estava ali naquela mesa.
Eu preciso criar esse hábito de... Eu nem vou perguntar, que às vezes vai constranger, eu não vou fazer isso. Quem tem o hábito de montar uma mesa bonita? Eu não monto assim, não com esse suplá, não, viu? Mas eu monto uma mesa bem arrumadinha. Na minha casa não tem prato com as beiradas desbocadas, nem xícara sem o cabo, nem garfo torto, nem um de cada cor. Sabe por quê, meus irmãos? Eu aprendi que na mesa o Senhor está. Como que Ele chega nessa mesa aqui e senta? Se eu fosse sentar aqui, como que eu chamaria o Senhor para vir tomar uma refeição comigo? Sem chance disso acontecer. Lucas 19:5, Jesus entra na casa de Zaqueu e tem o quê? Tem salvação naquela casa. Tem salvação naquela casa. Fala, Jesus entrou e Zaqueu o recebeu gostoso, recebeu com muita alegria, recebeu com muita festa, recebeu com muito contentamento. Naquela casa teve salvação naquela noite. Igual eu falei da minha irmã aqui. João 12:2. Esse texto é maravilhoso. É Jesus na casa de Marta e Maria. O texto diz que ela foi e preparou a mesa para a refeição com Jesus, onde sentou Lázaro, que já tinha até ressuscitado. Irmãos, onde tem Jesus Cristo, tem ressurreição. Você pode estar pensando que na minha vida, alguma área da sua vida está morta, não tem mais prazer naquilo, perdeu a graça. Na mesa onde há o pão da presença tem ressurreição. E você não pode esquecer de uma coisa dessa. Outro texto, João 13:2-21, é a mesa da ceia do Senhor. É a mesa da ceia. Jesus está com os discípulos e Pedro, o mais futuquento, ele fala, João, você que é mais chegado, está até deitado em Jesus assim, você que é o chegado, pergunta para ele. Não, Jesus fala, primeiro, um de vocês irá me trair. Aí Pedro fica impaciente, pergunta para o chegado aí, quem vai trair? Você é o chegado dele, você está deitado nele. Quem vai traí-lo? Irmãos, Jesus disse, e João pergunta, e Jesus responde, é para aquele que eu der um bocado molhado. Vocês sabem o que significa para o judeu um bocado molhado? Eu chamo, deixa eu ver quem que eu vou chamar. Vou chamar o Rogério mesmo, a Maria Estela, para comer na minha casa. Só mentirinha, tá? Só uma ilusão. Eu chamo para comer na minha casa. Os judeus faziam assim, eu sou judia, estou chamando um judeu para comer na minha casa. Senta à mesa e o judeu molha um pedaço de pão novinho e dá na boca do convidado. Sabe o que significa isso? Eu estou honrando você dentro da minha casa. Os judeus faziam isso, isso era honra. Você já parou para pensar que Jesus honra uma pessoa que irá traí-lo? É isso que ele fez. Por quê? Porque eles estavam numa mesa. Jesus estava naquela mesa. E onde Jesus está, a honra, né, irmão Rogério? Onde Jesus está, a honra. Como está a sua vida hoje? De que maneira você está? Derrotado, igual o irmão disse, cabisbaixo? Não está podendo nem andar direito pelas ruas, porque está envergonhado? Como está a sua vida? Mas vocês saibam que tem um Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, que honra você. Mas você precisa sair dessa mesa bagunçada aqui, ó. Você precisa sair daqui. Aqui não tem condição. Lucas 13:30. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estão andando, Jesus já tinha ressuscitado, começa a andar com eles, e eles estão falando, nossa, e olha que a gente estava botando fé em Jesus, hein? Ele falou que Ele era o Salvador, o nosso remidor, que Ele ia trazer a paz, que Ele ia trazer isso, e agora onde está?
morto e sepultado. Jesus aparelha com ele e diz assim: o que vocês estão falando? E ele diz: você é o único peregrino que não sabe o que está acontecendo aqui, não? Sabe aquele Jesus que falou que ia ser o nosso Salvador? Aquele Jesus está morto e enterrado. E Jesus disse: será que não foi bom que isso acontecesse para que o Pai seja glorificado no Filho? Eles não querem nem saber. Chega em Emaús, eles entram, Jesus faz que vai mais adiante. Eles chamam: já é tarde, é perigoso, fica conosco. E quando eles sentam à mesa, e ele parte o pão, é ele, diz o texto que as escamas lhe caíram dos olhos, e eles dizem: é por isso que o nosso coração ardia no caminho, é por isso que o nosso coração ardia, a gente estava andando com ele, e não estava sabendo que era ele. Eles reconheceram Jesus Cristo na mesa. Apocalipse 19:9. Bem-aventurado os que são chamados à mesa do Cordeiro. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, ela significa mais do que feliz. Se eu sou feliz, o bem-aventurado é mais do que feliz. Essa palavra significa isso. Mais do que feliz, aquele que senta na mesa do Cordeiro. Provérbios 9, o 2 e o 3. E a sabedoria mandou matar um animal e preparou a mesa. Essa sabedoria aqui está escrito com letra maiúscula. Essa sabedoria é o próprio Deus. Mandou matar animais e colocou a mesa. Eu não sei se vocês estão percebendo que eu estou caminhando na Bíblia e a Bíblia inteira vai falar de mesa. Segundo livro de Reis 4:10. Foi preparada uma mesa para Eliseu no deserto, quando ele foi na casa da sunamita, e ele fez uns negocinhos legais lá, ela gostou, e falou assim para o marido dela: não seria legal a gente preparar aqui um quartinho para porque esse cara aqui tem jeito de profeta, o jeitinho dele é o jeitinho de profeta, será que não tem como a gente preparar um quarto, colocar uma cama, uma lâmpada e uma mesa? A mesa não pode faltar. Para que uma mesa no quarto que alguém vai dormir? É porque o pão da presença não pode faltar. Salmo 23, 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Onde está a presença do Senhor tem unção de tal forma que o cálice transborda. Se o seu cálice está aí pela metade, está 2 dedinhos só embaixo, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lucas 15:11. É a passagem do filho pródigo. Não vou falar muito porque é muito conhecida. E o filho que saiu de casa, o filho que abandonou tudo. E o texto diz que ele desejava comer as bolotas do porco. Eu já vi muita gente falar que o filho pródigo saiu de casa para comer comida de porco. Irmãos, ele não comeu não, tá? O texto diz que ele desejava. A fome era tanta que ele tinha vontade. Mas o texto não diz que ele comeu, não. A comida do porco. Mas ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu estou arrependido, vou pedir perdão. O pai veja ele chegando, fica feliz. Mata um bezerro cevado, faz uma festa, prepara a mesa e vamos comer. Porque houve perdão, houve reconciliação naquela casa. Diante de uma mesa. A pergunta é mais para os pais. Como você conduz a sua casa? Como você conduz a sua mesa? Como você conduz os seus filhos para sentar à mesa? O que é mais importante?
Uma refeição à mesa ou o jogo do Flamengo? Contra o Vasco. Como você vai se comportar se na hora do almoço está... Muito obrigada, irmã. Obrigada. Como você vai se comportar se na hora do almoço, meio-dia, começa o jogo do Flamengo contra o Vasco? Você vai pegar o seu prato de comida e comer lá na sala, na televisão? Ou você vai sentar à mesa, vai desligar a sua televisão, vai trazer os seus filhos para a mesa e vai falar, não, agora é a hora do pão da presença, agora não é hora de jogo, não. Irmãos, misericórdia. Esses dias eu recebi um casalzinho para comer na minha casa, novinhos, casadinho de novos, e a menina com celular, toda a mesa estava arrumadinha assim, só que do lado dela tinha mais um equipamento, que era o celular, aqui no prato dela. E aí, comendo, até meio desconfortável, ela estava comendo, porque o outro dedo estava rodando o celular à mesa. E eu olhando para ela, olhando para o celular, vontade de dar uma esporada, mas eu estava quieta, porque eu falei, eu tenho que ter educação, pelo menos educação eu tenho que ter. E ela olhando o celular, e eu olhando para ela e para o celular dela, o maridinho dela deu uma cutucada nela, ela sentou, pegou o celular, colocou aqui na perna e comeu assim, ó. Desse jeito, sentada com o celular na perna dela, está aí o Zezinho que assistiu. Comendo com o celular na mesa, desse jeito. Mas você está rindo por quê? Onde que fica teu celular quando você vai comer? Celular nosso, meu e dele, não vai para a cozinha. E se eu for comer na sala de jantar, não vai para a sala. E o celular nosso também não vai para o quarto, de jeito nenhum. Porque no quarto a gente vai conversar, no quarto a gente tem o nosso momento, no quarto a gente vai orar, no quarto não é lugar de celular. Ele está aí, ó. Quando eu quero ter o meu momento, eu coloco o meu celular, modo avião. Ninguém entra, ninguém sai. E já aconteceu de quando eu voltar, a ligar e dizer assim, mas eu estou te ligando faz tempo, você não atende. Não deu. Não tenho WhatsApp. Quem não sabia já ficou sabendo, não adianta mandar porque eu não tenho. Sabe por que eu não tenho? Porque não é importante para mim. Não estou falando que é errado, não. Não é importante para mim. Se há uma coisa que não faz parte da minha vida, é o celular. Eu trouxe ele aqui só para fazer essa encenação. Esses dias alguém daqui disse para mim, eu não sei o que seria da minha vida se eu vivesse sem celular. E eu respondi, você tem que se preocupar de você viver sem Jesus. Porque sem celular a gente dá um jeito, mas sem Jesus não dá. Sem Jesus não tem como. Pais que quer conforto, dá o celular para a criança e diz assim, ó, toma e vê se me dá sossego. É desse jeito que fala, não fala, irmão Eli? Toma e vê se me dá sossego. Irmãos, não estou falando contra celular, não. O celular é uma bênção. Eu fiz esse estudo, usei muito o celular para fazer pesquisa, para procurar, mas eu tenho que ter controle. Não pode ser uma idolatria na minha vida. Tem coisa que é idolatria na nossa vida. A minha vida não pode ser assim. E eu vou ler um texto muito forte agora. Eu deixei para ler por último. Que é para vocês pensar bem. Segunda Coríntios 10, 21. 2 Coríntios 10. Não é segundo, não, é primeiro. Volta lá. Eu vou ler o texto inteiro, porque é um texto muito forte. Ora, irmãos, Paulo falando para a igreja de Corinto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar.
E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos a mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, da parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Comiam, bebiam e seguiam, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. E essas coisas foram feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatra, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. O povo comia, bebia, brincava, dançava e não estava nem aí. Não estava, e ele não está falando de ímpio, não. Ele está falando do povo dele que estava no deserto. Era desse povo que ele estava falando. Mas o texto continua. E não nos prostituamos como algum deles fizeram. E caíram naquele dia 23.000 almas. E não tentamos a Cristo como algum deles tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura. Estão escritos para aviso nosso, para que não chegamos aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa tentar, acima do que vocês possam suportar. Antes, com a tentação, dará também escape, para que todas as coisas possam suportar. Muitas pessoas falam assim, eu fui tentada. Mas a palavra diz que a tentação, ela não vem além daquilo que eu posso suportar. Se eu fui tentada, eu não fui tentada. Sabe o que existe hoje? Hoje existe assim... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o que tem eu fazer isso e fazer aquilo? Esses tempinhos atrás eu fui taxada de... Você é muito antiquada. Você não evoluiu. Diva, as coisas evoluíram. A igreja também evoluiu. E você ficou para trás. Você ficou lá no dia que você aceitou Jesus, aquele negócio de Espírito Santo, aquela coisa toda. Você não evoluiu. Eu tive vontade de pular, de gritar, não de bater nela, mas de falar, glória a Deus, que eu não evoluí mesmo, glória a Deus. Que eu estou lá, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador, Senhor e meu Salvador. Eu entendo que não precisa de subterfúgio para se falar da palavra de Deus. Eu entendo que a Bíblia ela é completa. Não precisa eu colocar aqui alguma coisa diferente nela. A palavra de Deus fala por si só. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada. E disse, você não evoluiu. E eu fiquei pensando muito nisso. Que bom que eu não evoluí. Que bom, porque a evolução está um problema muito grave. Muito grande. Mas o texto continua. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgais vós mesmo o que eu digo. Porventura, se o cálice da bênção que abençoamos não é o da comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas eu digo que o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrifício do ídolo é alguma coisa? Antes eu digo que as coisas que os gentios sacrificam a demônios. E não é a Deus. E eu não quero que vocês sejam participantes como os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios.
Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei, e eu estou tremendo, porque esse texto ele mexeu tanto comigo, que eu fui revirar a minha vida. Qual mesa que eu estou sentando? O que eu estou falando? O que está saindo da minha boca? Da sua boca não pode jorrar água doce e água amarga. Ou você é de Deus ou você não é. Ou você senta nessa mesa ou você senta naquela bagunça total. Ou você fica aqui com Jesus ou você fica naquela coisa que não dá nem para falar o que é. Ou você, pai, senta o seu filhinho aqui, ó, e deixa o jogo do Flamengo e ensina o teu filho as coisas do Senhor, ou ele vai participar desse lixo aqui, ó. Hoje a gente vê criança pequena fazendo coisas absurdas que a gente não acredita, porque está comendo nessa mesa de porco aqui, ó. Está comendo aqui. Quanto pai de família pega o seu prato de comida, larga a mesa? E eu estou falando coisa que eu já vi, eu estava na casa da pessoa. A pessoa deixou eu e o Zezinho sozinho na mesa. E pegou o prato e foi comer na televisão. E você está admirado disso tudo por quê? Onde vocês comem? O que vocês fazem? Tiago, seus menininhos, quantas historinhas da Bíblia ele já sabe contar? Não precisa responder. Sabe, olha que bênção. Sentar e falar, contar as historinhas. Quanta criança hoje não sabe de nada da Bíblia? Nada. E a criança ela tem que aprender quando ela é pequena, ela tem que respeitar essa mesa. Ela tem que saber que nessa mesa tem Jesus Cristo. Ela tem que saber que o pai, a mãe, é a autoridade dentro de casa. Ela não tem que querer fazer o que ela quer. Mas se o pai não tem autoridade, como ele vai passar autoridade para um filho? É para a família, meus irmãos. Eu estou falando porque é para a família. Um certo dia, o Zezinho queria muito fazer algo do Senhor em casa e eu estava saturada, eu não queria. Lá em Marília ainda. E eu não queria. E eu fui trabalhar. Cheguei de manhã, eu fui dar um beijo num menininho de 3 aninhos, que era o filhinho da patroa, 3 anos. Família cristã, família que senta naquela mesa lá. E eu abaixei para beijar ele, ele me agarrou pelo pescoço e disse, tia viva, que ele me chamava de viva. Tia viva. Se você não obedecer, você vai paiar na barriga do peixe. 3 aninhos sabia a história de Jonas e sabia muito bem que se não obedecesse, ia para a barriga do peixe. A sua criança sabe o quê? Para você pensar. Vovôs e vovós, né? Vovôs e vovós, Jô, irmão Vital, Josézinho já sabe o quê? Vocês são responsáveis também pelo neto. Você é responsável pelo José. O dia que você chegar no céu, o Senhor vai falar assim, estenda a sua mão. Você vai estender. Cadê o José? O que você fez? É isso aí. Irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, que quando nós apresentarmos a Deus, Ele vai querer as nossas mãos estendidas, dos chefes, tá? Dos sacerdotes, da casa. E na sua mão vai ter que ter a sua família. E se não tiver a família, você vai falar o que para o Senhor? Onde é que está a sua família? Não, mas está um jovem aqui que eu resgatei. A família, cadê? A família é primeiro lugar, é a família. Vou contar mais um testemunho da mesa. Quando eu vim para Vitória, eu estava em Alegre, quando eu vim para Vitória, houve uma situação lá para mim vir, que eu fiquei muito triste. Foi uma situação muito boa, muito favorável, mas eu não entendi e eu não quis. Não aceitei, fiquei muito brava, eu queria esbravejar, mas eu não fiz nada, engoli a seco e vim para Vitória. Eu fui acometida de uma tosse muito forte. Aquela tosse, minha mãe chamava de tosse de cachorro. Negócio assim. E dava náusea, dava muita náusea.
Eu não vomitava, mas eu ficava nauseando sem parar. Fui ao médico. Ela disse assim para mim: Dona Diva, por que a senhora está precisando vomitar que não vomitou ainda? Aí me chocou o coração. E por cargas d'água, por lá um motivo, eu tive que voltar na casa dessa pessoa que fez a situação, com a maior da boa intenção, mas eu não aceitei a boa intenção dela, não. E família cristã, muito, sentamos à mesa para almoçar, e ele disse assim para mim: Diva, você ora? Eu não queria nem estar lá, quanto mais orar. Mas sapequei lá uma oração. E só que eu não consegui, porque eu comecei a tossir. Eu comecei a tossir. E pedi licença, levantei da mesa, uma mesa bonita, porque lá se arruma uma mesa muito chique também. Levantei da mesa e fui para o quintal, porque eu estava nauseando muito. Fiquei, voltei, sentei, e ele disse: minha irmã, o que está acontecendo? Mas quando ele disse esse minha irmã, o que está acontecendo? Algo sobrenatural aconteceu comigo. Eu já senti um amor muito grande por ele, eu já queria abraçá-lo, e eu já comecei a chorar. Ele: calma, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? E eu disse: está acontecendo que eu estava com muita raiva de você. Eu queria dar no meio da sua cara, eu queria fazer isso, porque eu sou valente, né? Eu estava com muita raiva, e você fez isso, eu não gostei, não aceitei, e ele quieto, abaixou a cabeça, quieto, só ouvindo. Eu, Zezinho, ele e a esposa, só ouvindo. E eu fui falando, e chorando muito. E quando eu terminei de falar, ele disse assim: minha irmã, me perdoa. Mas a hora que ele disse me perdoa, eu falei: não quero que você peça perdão, eu estou muito envergonhada. Sou eu que quero pedir perdão, você me perdoa. Eu não tinha o direito de ter raiva de ninguém. Que direito que vocês têm de ter raiva dos outros? Eu não tenho direito de ter raiva de ninguém, você me perdoa. Você fez uma coisa muito boa, fui eu que não entendi, então você me perdoa. Ele levantou, ele me abraçou, e ele orou, e ele repreendeu aquela tosse, aquele vômito. Faz 8 anos que eu não tossi mais. 8 anos que isso aconteceu, tá, irmãos? Eu fui curada porque naquela mesa, naquela casa, tinha o pão da presença sobre aquela mesa. Jesus Cristo está naquela casa. 8 anos, nunca mais aconteceu nada. E ele orou e falou para mim: vai lavar seu rosto. Lavei o rosto, voltei a sentar na mesa. A conversa já mudou de assunto, já virou graça, já virou brincadeira. E nunca mais eu tive nada. E o nosso relacionamento é 100% glorioso, maravilhoso. Eles vêm na minha casa, eles ficam aí, eu volto para lá e fico na casa deles. Nunca mais houve nada, porque naquela mesa tinha Jesus Cristo. E eu quero que você vá pensando o que tem na sua mesa. Na sua mesa tem papel higiênico? Na sua mesa tem um vidro que... olha, uma garrafa vazia, não vale nada. Os pratos sujos do almoço? Na sua mesa tem caixa de leite vazia? Tem veneno do mosquito? O que tem na sua mesa? Ou tem Jesus? Como que você... olha, gente, aquelas cadeiras, que coisa mais chique. Não sei nem de quem que é, mas, parabéns. O dono da cadeira, o dia que enjoar, pode me dar. Gostei demais. Olha, que delícia. Agora aquela ali eu não posso nem sentar, porque tem uma mochila nela. Não dá nem para sentar. Mas eu quero que vocês pensem muito nisso. O que é que tem na sua mesa? Uma certa feita, aconteceu uma situação familiar. Eu tenho 3 filhas, com uma das filhas. Uma situação grave. Ela não falou mais com a gente, comigo e com o Zezinho. Bastante triste a situação, e ficou anos sem falar conosco. Anos. E descambou, desviou, saiu. Era uma bênção, menina, uma bênção, fazia trabalho glorioso. Descambou. E a gente chorando, buscando a Deus e pedindo o retorno. E eu falava com ela, um dia ela me disse:
Não precisa nem orar por mim, porque você só vai ralar o joelho, porque eu não quero, simplesmente eu não quero. Daí, irmãos, eu comecei a fazer uma oração para minha filha. Senhor, ela não é nossa, ela é do Senhor. E o teu Espírito Santo, que convence o homem do erro, do pecado e do juízo eterno, esse Espírito vai até ela e convença ela do erro, do pecado e do juízo. E eu calei a boca. Zezinho também. Nós não falamos mais com elas a respeito desse assunto. E não falava nada. 2 anos, 2 ou 3 que ela esteve aqui. 2 ou 3. 3 anos atrás. Ela esteve aqui. Com a outra irmã, que acho que pegou carona assim, para não ficar muito constrangida, veio. Toda meio sem gracinha e tal. Já estava assim, a gente já tinha se falado alguma coisa, mas ela estava muito sem graça. E ela veio na reunião aqui. Ela veio na reunião aqui, na passagem de ano. E a reunião aconteceu, chegou meia-noite, a gente cantou. Rompe a aurora, vai-se embora. E essa menina chorou muito. Chorou. Me abraçou muito o pai dela. Mas não disse nada, só chorou. Tudo bem. Nós fomos para a reunião, para a janta, ficamos. E nós com a boca fechada. Senhor, o teu Espírito Santo é que convence ela do erro, do pecado e do juízo. É o teu Espírito. No domingo, dia 1º, fiz almoço, tomamos café da manhã, fiz almoço, e na nossa casa sempre teve uma coisa legal. Almoça, tira os pratos, as panelas, tira a comida, mas a gente volta para a mesa. Aí conversa, aí brinca, aí conta as coisas, um tira sarro no outro, aí a gente fica na mesa. E conversa sério, conversa não sério, brinca, mas na mesa, todo mundo. E nesse 1º de janeiro, não foi diferente. Nós tiramos as comidas e voltamos para a mesa. E começamos a conversar, e sentado assim, o Zezinho, eu, ela, o esposo dela, minha outra filha, o esposo dela e os netos. Pelos meio. E a outra filha disse assim, mãe, que maravilha aquele culto ontem, né? Nossa, que reunião maravilhosa. Quando começou a cantar, rompe a aurora, vai-se embora, me deu um salto dentro de mim, porque eu voltei quando eu era criança. Eu voltei lá quando o pai pegava a gente no colo para a gente ficar mais alto, e a gente cantava, a gente pulava, rompe a aurora, vai-se embora. Nossa, mãe, que coisa mais, eu fiquei tão emocionada com isso, eu gostei demais da reunião. E aí, essa que estava com situação conosco, disse assim, vou aproveitar essa fala, mas sabe por quê, irmãos? Porque naquela mesa tinha Jesus. E isso pulava no meu coração, eu falava assim, eu quase batia na mesa e falava, Senhor, o pão da presença está aqui. O Senhor está nessa mesa, Senhor, faça algo sobrenatural hoje aqui na minha casa. Senhor, faça alguma coisa, Senhor. Essa menina não pode ir embora do jeito que ela chegou. Senhor, faça alguma coisa. E aquilo eu estava borbulhando por dentro. E ela disse, eu quero falar uma coisa. E virou para mim e falou assim, mãe, quero pedir perdão para a senhora. De tudo que eu fiz, de tudo que eu falei, das porcaria que eu fiz por aí tudo, da vergonha que eu fiz vocês passarem. Mãe, eu quero que a senhora me perdoa. E eu disse para ela assim, minha filha, você é minha filha. Você está perdoada desde o dia que você fez. Você está perdoada. Não, mãe, eu preciso que a senhora fale, eu te perdoo. E eu disse para ela, eu te perdoo, minha filha. Eu te perdoo. E abracei e orei com ela e disse a ela,
e disse para ela assim: a partir de hoje, você está liberada para crescer, para prosperar, para ser uma bênção, para voltar a ser o que era na presença do Senhor. Você está liberada como serva do Senhor. Você está liberada para que o Espírito Santo de Deus haja na tua vida. Você está liberada na tua vida financeira. Você está liberada na tua vida emocional, na tua vida familiar. Você está liberada para crescer, minha filha. Voe, porque você está liberada. Ela saiu de mim, agarrou o pai dela. Agarrou o pai dela, mesma coisa: pai, me perdoa o que eu fiz, me perdoa a vergonha, me perdoa. Ela foi citando as coisas que ela tinha feito. Ela foi citando. Nisso a mesa toda estava chorando, os netos, o genro, a outra filha. E ele também abraçou, orou, fez também essa oração, liberando ela para crescer, liberando para prosperar, liberando para ser feliz. Hoje, né, bom, o nosso almoço aquele dia acabou quase 8 horas da noite. E nós ali na mesa, naquela mesa. E eu tenho um genro que ele gosta demais, de cafezinho da tarde. Tem que ter cafezinho da tarde, senão o dia não está completo. Depois ele falou assim: Diva, eu esqueci do café da tarde. Eu falei: agora vai ser janta, porque o café já foi. Porque nós não vimos o tempo passar. O Zezinho também ali abraçou a menina, abençoou, liberou ela, declarando que ela estava perdoada. Essa filha realmente voou de tal forma que vocês não têm ideia como ela está hoje. Bem, em todas as áreas da vida dela. Mas filho, a gente ganha na presença do Senhor com a boca fechada. Falei isso para a Nanine, né, Nanine? Boca fechada. Quanto mais você fala, mais eles querem fazer, mais eles te desafiam. Pais, vocês que são sacerdotes da casa de vocês, aprenda a abençoar os seus filhos. E você vai abençoar os seus filhos na mesa. Ali com o pão da presença na mesa. O texto que a gente leu em Êxodo 25, diz assim: e farás uma mesa, e nela porá o pão da presença continuamente em cima dessa mesa. Jesus não é para um dia, não é para uma semana, não é para o dia bom. Jesus é continuamente na sua vida. Você quer uma família salva? Sente à mesa com a tua família, meus irmãos. Pais, chama a tua esposa na mesa. Você quer chamar os seus filhos? Chama os seus filhos à mesa. Coma na mesa, faça a sua refeição à mesa. E nessa mesa aqui, ó, essa mesa aqui é uma mesa da vergonha. Essa mesa aqui não vale para nada. Ela é colocada aqui só para ilustrar isso. Onde fica seu celular, pai, quando você vai para a mesa? Eu já falei que eu não sou contra, não. Eu não sou contra. Mas aonde ele fica quando você vai para a mesa? O que o seu filho aprende na mesa? E a hora que você mandar ele tirar o celular da mesa, ele vai falar: mas você também põe. O filho fala, não fala, irmã? Fala. Você também põe. Você está rindo, né, Manu? Não é para rir, não, que o negócio é estreito. Celular na mesa, Manu, ó. De jeito nenhum. Na mesa tem Jesus Cristo. E Jesus Cristo não precisa de celular. Porque Ele não vai mandar nenhuma mensagem de WhatsApp para vocês, não. Nem fazer nenhuma ligação. O nosso celular é esse aqui, ó. Aqui está tudo o que eu preciso saber, irmãos. Aqui está todas as respostas que eu preciso ter. Aqui é o Google que eu preciso. É aqui que eu busco o meu recurso. É aqui que eu vou procurar as minhas respostas. É aqui. Qual mesa você está sentando? Na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios? O que você está fazendo da sua vida? Um pouco você senta nessa, um pouco você senta nessa? O texto que eu li diz: e o povo, um pouco fazia isso, um pouco fazia aquilo. E morreram. Não entraram. Vocês esperam o quê? Vou falar o último texto. Que é um texto muito lindo. Que é do filho de Saul. Jonatas tinha um filho por nome Mefibosete.
ou Mefibosete, como queiram falar. No português é Mefibosete. E Saul foi para uma guerra muito feia, morreu nessa guerra com os 3 filhos dele. Ele morreu nessa guerra. E o povo que ganhou a guerra falou, agora nós vamos voltar e vamos acabar com tudo que se diz de Saul. Vamos acabar com a raça de Saul. Não vai ficar semente de Saul. E Jonatas tinha um menino pequeno, por nome de Mefibosete, e uma pessoa que cuidava dessa criança. A pessoa ficou sabendo, ficou desesperada, colocou o menino numa carroça e fugiu. Essa carroça se atropelou pelo meio do caminho, a criança caiu da carroça, a carroça passou nas pernas da criança, a criança ficou paralítica. Não pôde mais ficar ali. Esse menino, ele foi levado para um lugar que chama Lodebar. Lodebar significa lugar morto, sem vida, sem nada. Lugar ermo. Para lá que Mefibosete foi. Morar num lugar sem esperança. Só que antes da guerra, Jonatas e Davi eram muitíssimo amigos. E eles um dia fizeram um juramento, um pacto um para o outro. Se eu morrer, eu cuido dos seus descendentes. Se você morrer, você cuida dos meus descendentes. E Davi um dia lembrou, nossa, eu fiz um acordo com Jonatas, e será que tem algum descendente de Saul? Algum descendente de Jonatas? Mandou saber, foi procurar, encontrou, disseram para ele, sim, tem Mefibosete, mas o texto diz assim, olha, tem Mefibosete, mas é um aleijado. Olha a vergonha aqui, ó. É um aleijado. Tipo, não presta para nada. E ainda, além de ser aleijado, sabe onde ele mora? Lodebar. Num lugar que não vale nada. Num lugar sem vida. Esse é o menino. Ele diz, mande buscar. Eu prometi para Jonatas que ia cuidar. Manda buscar. E Mefibosete já era um homem feito, vem todo se arrastando, que ele era paralítico das 2 pernas. E ele chega para Davi e fala, eis-me aqui, meu senhor. E Davi fala, Mefibosete? E ele fala, sim. Filho de Jonatas? Sim. A partir de hoje, encontrou com o rei. Mefibosete estava diante do rei. Pensa você diante do rei. E o rei disse, a partir de hoje, acabou a tua vergonha, acabou a tua tristeza, acabou a maldade, porque hoje você vai comer na minha mesa. A partir de hoje você vai comer na minha mesa. Aqui é o seu lugar. E diz o texto, o texto é de, deixa eu conferir, Samuel. E diz o texto, que continuamente Mefibosete comeu na mesa do rei. E eu quero perguntar, você está comendo na mesa do rei? Em qual mesa você está comendo? O que você tem comido por aí? O que tem passado pela tua goela e você tem gostado? E o texto diz que nunca mais Mefibosete se apartou do rei. Mefibosete saiu da vergonha dessa mesa aqui, ó, e veio parar para essa aqui, porque nessa mesa tinha o rei. Nessa mesa tinha a presença do rei. Meus irmãos, vamos parar para pensar um pouco. O que você está ficando satisfeito? Com as bolotas do porco? Ou com a mesa do rei? O que você tem comido? Por onde você tem andado? Os homens casados, os maridos, vocês são sacerdote da casa de vocês. Né, Serginho? Sacerdote. O sacerdote, ele tem um grau, é Deus, sacerdote. Então, na sua casa, você não é o mandão, porque lá quem manda é o Senhor. Mas o Senhor fala com você e você obedece, e bota as regras dentro da sua casa. Um dia eu estava falando desse assunto com um casal, e a dona da casa disse assim, ih, diva, isso não funciona não. Aqui na minha casa, o fulano vai na televisão, a menina pega o prato, sobe lá no 2º andar, come, bota o prato embaixo da cama, e depois no outro dia eu vou pegar. Olha que coisa linda.
Não é lindo isso, irmão Juninho? Não é lindo? Que situação de casa? Que situação de casa que é essa? Só para vocês pensar, sacerdote, o papel que vocês têm. E é vocês que vão chegar diante do Senhor com a família de vocês. Família é o primeiro projeto que o Senhor construiu na face da terra. Família é o sonho do coração de Deus. A mesa é a mesa da presença do Senhor. Outra coisa, muitas vezes já acontece de chegar visita na casa, o adulto fala assim para a criança: sai daqui, come aqui no chão. Deixa o fulano sentar à mesa. Não faça isso não, tá, meu irmão? O seu filho tem que participar de tudo que acontece na mesa. O seu filho é a pessoa mais importante da casa. Não tire o seu filho da mesa por nada. Se ele fez algo que não deu certo, uma malcriação, qualquer situação, pegue você na mão dele, sai você com ele da mesa e diga: olha o que você fez, a sua atitude foi uma atitude feia, você vai parar com isso e nós vamos voltar a sentar à mesa e você vai se comportar. Mas sai você com ele da mesa, não manda a criança sair. Sai daqui, seu teimoso, sai daqui, seu rebelde. Pais e mães, quais são as palavras que vocês têm lançado sobre os seus filhos? E a gente ouve muito essa juventude, nossa, essa adolescência, né, rebelde, está com aquela rebeldia de adolescente. Quanto mais você fala, mais eles ficam. Porque você está lançando sobre eles uma palavra maldita sobre os seus filhos. Eu posso falar assim: a Manuela está com uma atitude de rebeldia. É uma coisa. A Manuela é rebelde. Olha o peso. Não é não, tá, Manu? Viu, Cristina? Nunca diga essas palavras para os seus filhos. Criança tem atitudes, mas elas não são. Mas a boca da mãe, a boca do pai fala que é. Seu teimoso. Quantas vezes eu já falei para você, seu teimoso? Quantas vezes eu já falei para você e você continua com essa atitude de teimosia? É muito diferente. Mas os pais ficam rotulando os seus filhos. Eu quero fechar essa palavra, que quero que os homens casados fiquem em pé. Os casados. Que os homens casados fiquem em pé. Os que tiver a sua esposa aí do seu lado, você vai pegar na mão da sua esposa e vai levantá-la. Levanta a sua esposa. Olha que coisa linda. Sabe o que significa essa atitude? Eu estou com você. Eu levanto você de onde você estiver. Eu sou o seu suporte. Pode contar comigo porque eu te sustento. Eu te dou suporte. Eu te ajudo. Ela é a parte mais sensível. Fala fraca não, porque eu não sou fraca não. Eu sou sensível. Sou mais sensível. Então nós temos que ter essa proteção. Eu tenho que olhar para o Zezinho e me sentir protegida. Com cobertura espiritual. Você tem condição de dar cobertura espiritual para sua esposa? Ou o que você fala, ela não está nem aí, porque você não dá exemplo de nada? Essa atitude de pegar ela e levantar devagarinho, é uma atitude que diz: eu estou te dando suporte. Pode contar comigo. Eu te levanto. De onde você estiver, eu te levanto. E um sacerdote em pé, com a sua esposa em pé do lado dele, a família fica em pé, os filhos ficam em pé. O que acontece é que às vezes o pai está sentado, a mãe está deitada, o pai está em pé, o pai está escarrapachado para outro canto. Irmãos, que o Senhor abençoe, que vocês tenham essa consciência que a mesa, eu tenho que ter na minha casa uma mesa onde Jesus possa estar. Amém?